e cremos que nosso amado irmão William em breve estará conosco, fechando uma etapa e começando outra, e assim nos levando até que o reino milenial seja estabelecido na Terra depois da grande tribulação. O que é que nos segue nesta etapa que nós estamos vivendo quando os trovões estão soando? O nome está sendo proclamado na nova dispensação, sendo proclamada na era da pedra angular, e a era da pedra angular sendo proclamada com uma nova razão. Isso quer dizer que então sobre a terra estão próximos de cair muito mais coisas. Ninguém poderia falar de bênção para o mundo, nem as denominações, porque Deus já lhes falou juízo. Portanto, o que se vê pela humanidade, não sobre o povo de Deus, sobre a humanidade, são coisas más, que de certo o que segue são os temores duros e os terremotos, os tsunamis, maremotos, as pestes, as pragas, tudo que está preparado para cair sobre o mundo, porque o trono de Deus de misericórdia fechou e veio a ser um trono de juízo. Mas, todavia, está a sua igreja, noiva ou sua esposa ou seu povo está sobre a terra e devem ser transformados. E 144 mil judeus devem ser chamados e selados pelo Espírito Santo. Como vocês puderam ver, aí na Bíblia fala da casa de Judá e a casa de Israel. Esse é o reino de Israel, que é o reino de Deus sobre a terra. Se vocês vigiaram nesta manhã, escutam ao profeta e sua mensagem que nos é dita para escutar pelos domingos pela manhã, isso foi o que nos ratificou o irmão William, que nesta manhã, que o reino de Deus, a casa de Israel e a casa de Judá vão ser unidas neste tempo. O reino de Israel não poderia ser restaurado, porque Jesus Cristo veio para nos redimir. O reino de Israel não podia ser restaurado sem que fossem restaurados na casa de Israel, que são as 10 tribos do norte, e a casa de Judá, que são as Benjamim e Judá, que estão ali na terra literal de Israel. Mas das 10 tribos do norte que formam o reino de Israel com a casa de Israel, destas 10 tribos, uma delas tinha ou tem a primogenitura. Ao ter a primogenitura, Deus não poderia fechar o seu programa divino sem encontrá-los, sem encontrar essas tribos da primogenitura, essa tribo da primogenitura. Por isso você notará que esta mensagem é uma mensagem dos primogênitos. E a última mensagem de Deus que o irmão William Soto Santiago, ele proclamaria o encontro desta tribo perdida que é Efraim. Porque Efraim é a cabeça das 10 tribos do norte e Judá é a cabeça do reino do sul. Isso foi dividido das mãos do filho de Salomão. Mas neste tempo final vão ser reunidos os 2 cedros, os 2 paus, os 2 reinos em um só. E já terão um só pastor e terão um só rei. Esse é o segredo, porque Jesus disse que ele não havia sido enviado senão as ovelhas perdidas de onde? Da casa de Israel. Então, esse é o segredo que muitas pessoas creem, que o que Deus teve foi apenas simplesmente uma igreja. Não, o que ele está restaurando é seu reino. Porque o reino de Israel, como escutamos nesta manhã do profeta, será sua capital central, será Jerusalém, a bolsa de valores de Jerusalém. E aí se sentará o rei no milênio e pela eternidade. Porque o reino vai ser restaurado. Qual reino? O reino de Israel, que é o reino de Deus sobre a terra. E lhe colocou o posto mais importante neste reino. Os que terão são os filhos de Israel celestial, porque eles são a tribo sacerdotal, a tribo de Melquisedeque. E os que vêm pela ordem de Melquisedeque são os sacerdotes e os reis. O resto
de toda a humanidade, do resto de toda a humanidade. Por isso é que quando o Senhor esteve sobre a terra, você notará que ele comissionou 12 discípulos que depois os conhecemos porque Jesus orou toda noite e chamou a 12. Estes 12 apóstolos, quando ao terminar o seu ministério, reclamam ao Senhor Jesus que eles sim têm deixado tudo, têm abandonado tudo e têm seguido. E lhe perguntam qual seria sua recompensa, qual seria a recompensa deles. E o Senhor Jesus lhes disse: sua recompensa é que vocês vão se assentar sobre 12 tronos e vão julgar os filhos de Israel. Então queremos saber quais serão esses 12 tronos, pois são os 12 apóstolos. Mas com Jesus eram 13, porque sempre são 13. O que as pessoas creem que é um número de má sorte, para Deus é uma grande bênção. Os gentios pensam que o 13 é um dia mau. Fazem de sexta-feira 13 ali filmes de terror. E nós sabemos que para Deus, mas para Deus não são como para Deus as coisas não são como os homens pensam. Para Deus, 13 é um número de bênçãos. Se quer dizer de sorte, quer dizer que pode dizer também que para Deus a sorte é a bênção. Quer dizer que alguém pode dizer que tudo está abaixo a um juízo ou maldição, mas Deus diz: não, mas eu te abençoe, nada pode te amaldiçoar. Então haviam 12 apóstolos e estava Jesus Cristo, e Jesus Cristo era Deus em carne humana. Ou seja, que Jesus Cristo, o tabernáculo de Deus, Deus estava em seu tabernáculo de carne, estava no meio das 12 tribos. Ou seja, que cada apóstolo do Senhor Jesus estava e foi chamado representando a uma de cada uma das tribos de Israel. E o Senhor, o tabernáculo de Deus, estava no meio destas tribos com eles, cumprindo a semana número 70. E então, quando ele termina seu ministério, ele revela estas coisas. Porque os judeus lhe disseram: Senhor, tu vai estabelecer o reino já? Já vai estabelecer já agora sim? Porque sabemos que é o reino judeu. Jesus disse que não, não. E no capítulo 10 de São João, se vocês me acompanhar pela Bíblia, eu quero compartilhar essas verdades tão profundas bíblicas que tem aqui como um devocional antes que o profeta de Deus entre. São João capítulo 10, versículo 16. Que isto é um dos mistérios do reino dos céus. Isso é um dos grandes mistérios do reino. São João capítulo 10, versículo 16, nos diz Jesus. Diz a eles que eram suas ovelhas e que estavam no meio do povo hebreu, que eram suas ovelhas. Mas olha o que ele diz aqui, Jesus Cristo, no capítulo 10, versículo 16. Também tenho outras ovelhas. Veja. Também tenho outras ovelhas que não são deste redil. Se não era do redil de Judá e Benjamim, onde estavam, de que redil era? Veja, também tenho outras ovelhas que não são deste redil, que estava aí na casa de Judá. Aquelas, veja, aquelas ovelhas, não que ia ser ovelhas, já são ovelhas. Aquelas também devo trazer. Que bárbaro. Aquelas também devo trazer. E ouvirão minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Isto é conforme Ezequiel 37:15. Observe você que Jesus disse a eles: não, que aqui não vai terminar isso, porque tem outras ovelhas que não são deste redil, eu tenho que trazê-las e elas têm que ouvir minha voz. E tem que vir, porque tem que haver um só rebanho. Quer dizer, o povo de Israel tem que se juntar com Judá e a casa de Israel em um só rebanho. E quem os junta em um só rebanho é o filho de Davi, o filho do homem.
O profeta de Deus, o último profeta que venha sobre a terra no Ocidente, esse profeta será o que juntará esses dois cedros e contará aos judeus, contará para os judeus a história e nos contará para nós a história de que isto é um reino, o reino de Deus. E a cabeça das tribos, a primogenitura, a tem a tribo de Efraim. E se Deus não encontrava a Efraim, não podia terminar o seu programa divino. Mas o encontrou porque Deus nada se perde. Compreenda isso, Deus não se perde nada de nada. Então Deus está fechando seu programa divino vai unir seu reino, vai trazer todas as tribos que foram recolhidas desde que começou a mensagem do dia de Pentecostes para cá, os ressuscita, nos transforma aos primogênitos que estamos vivos e que conhecemos o mistério total de Deus. A nós, quando Ele ressuscite, a eles também transforma a nós. E antes disso, diz, espere um momentinho enquanto eu hoje e tenha um selamento dos 144 mil. E aí sim que nós vamos. Mas esses eventos ocorrem no meio de uma grande crise, porque o entrelace e a fronteira em que isso está acontecendo, a grande tribulação estará à mão e vai começar. E esse é o tempo que nos coube viver para nós. Nós falamos positivo, mas o que vem para a humanidade é algo terrível, porque agora Deus, ao unificar o seu reino, ao trazer o seu último profeta, e vai fechar o programa divino próximo que tem que vir nesta manhã e que vimos tirar o maligno da terra. É o que vimos pela televisão nesta manhã. Isso é o que não gosta de ninguém, mas o Senhor vai fazer. Porque com o maligno aqui na terra, nós não podíamos viver. Ninguém gostaria de viver com o maligno dentro da sua casa. Mas isso é o que Deus vai fazer em 3 anos e meio. Vai tirar o diabo. Vai tirar tudo o que tem feito mal à terra e o vai prender por 1000 anos. O que nos espera, mas o que nos espera é um futuro brilhantíssimo. Por isso, qualquer que esteja triste, chocado pela situação que estamos vivendo, é porque não conhece qual é o seu presente e o seu futuro eterno. Não, você e eu somos os que temos que estar conscientes de que o reino de Deus nos pertence e o reino de Deus vai ser estabelecido nesta terra. E quem vai estabelecer é o último dos profetas dispensacionais, que é o que está conosco e vai fazer com este grupinho pequeno. Sobre isso tem um mistério muito grande da primogenitura, sobre isso. E podemos ir falando nestes últimos dias. Os japoneses estão preparando ali para combater ali os OVNIs. Eu não sei como se chama isso, combater. E por outro lado, todas as nações olhando como se soluciona o problema, mas você e eu sabemos que não vão poder solucionar esse problema porque está na etapa dos pés de ferro de barro cozido, onde o império dos gentios está mais débil do que nunca, onde um simples vírus os tem à beira de colapso. Agora haverá uma recessão econômica, guerra e finalmente haverá também nós. Veremos grandes terremotos, grandes ameaças e grandes pestilências e grande mortandade, mas não em nós. Não nós. Lembre-se que quando Deus coloca um tipo, Deus o coloca para que os filhos de Deus, quando o vejam, não tenham temor. Quando no Egito estavam caindo as pragas, os judeus estavam ali, entre eles mesmos, mas com um nome diferente, e sobre eles o lugar de, em vez de haver trevas, tinha luz, tinha pão, tinha bênção. Porque eles tinham um profeta e tinham o sangue do novo pacto, que é o pacto eterno, o sangue. Então, quero que nesta manhã, antes que o profeta entre, estejamos todos conscientes do que somos, o reino de Deus. Isso é o que somos, o reino de Deus. Por isso, quando Jesus veio à terra, os filhos têm se aproximado, porque começou a estabelecer o seu reino, a criar uma nova raça e a formar essa nova geração de filhos de quê? Que dominariam e teriam a terra por herança, porque a terra foi criada para nós. E se a terra foi criada para nós, ninguém mais tem direito de tomá-la, senão nós. Por isso, quando ele restaura a palavra na boca de seus filhos tomam o título de propriedade e reclamam o que é deles e Deus os entrega. Você não pode falar outra coisa que não seja a palavra.
Muito bem. Vamos então, se vocês podem abrir aí, dar conta. Então, o irmão William, em 2007, diz que o ministro deve conhecer os requisitos que devem preencher o ministro. Diz para poder cumprir o ministério. Vamos ler então em Casamento e Divórcio, página 24, ao final, do irmão Branham, em 1965. Divórcio e Casamento, 21 de fevereiro de 1965, e quero que saibam que quando lancem a mensagem, tem que indicar claramente quando comecem. 1965, notem, disse William Branham. E esse não foi William Branham, foi o anjo do pacto. Notem, não ser declarado que ele não pode casar-se de novo, somente se for com uma virgem. Está se referindo ao ministro. Ele pode casar-se de novo. Ele pode casar-se novamente se é com uma virgem, mas não pode casar-se com a esposa de outro. Não, Senhor. E se ele se casar com a divorciada, ele está vivendo em adultério. Não me importa quem seja. Está dizendo William Branham. Não importa quem seja. A Bíblia diz: o que se casar com a repudiada, tal vive em adultério. Aí o tem, não com uma divorciada. Agora podem ver o original desde o princípio? Casando-se de novo, notem, ele pode, mas ela não pode. Assim como foi com Davi, com Salomão, e a continuidade de toda a Bíblia, agora igual que Davi e os demais. Agora notem bem, em 1 de Coríntios capítulo 7, versículo 10, notem que Paulo manda a esposa que se divorcia de seu esposo que permaneça só, ou que se reconcilie, mas que não se case de novo. Outra vez. Agora notem bem, em 1 de Coríntios 7:10, notem que Paulo manda a esposa que se divorcia de seu esposo que permaneça sozinha, ou que se reconcilie, mas que não se case de novo. Muitas pessoas que têm me perguntado isso, pois aqui está respondendo o Espírito de Deus. Muitas pessoas me dizem: mas por que eu tenho que aguentar isso? Por que tenho que fazer isso, aquilo? Pois você tem que ir para a presença de Deus. Veja como diz: mas permaneça sozinha, ou que se reconcilie, mas que não se case de novo. Está falando para crentes apenas da mensagem. Ela deve ficar só, ou reconciliar-se com seu esposo. Não pode casar-se de novo, deve ficar sozinha. Bom, repito a todos que estão me escutando, não está se referindo às pessoas das ruas, nem a nenhuma outra igreja que não tenha um ministro, que está lhe dizendo a verdade. E se você, por não haver estado em um lugar assim, por não ter conhecido a verdade, você cometeu erros, você o que tem que fazer nesta manhã é o quê? Ficar sentadinha, tranquila e esperar que Deus venha e lhe dê a solução. E está aqui dentro mesmo da mensagem. Você diz: mas isso já me aconteceu, eu não tenho solução. Espere, porque muitos de vocês desejam uma solução, e para muitos já tem, sobretudo para aqueles que escutam os trovões conosco, com o irmão John Varela e comigo, e que não tenham conhecido isto, e devem encontrar uma solução para vocês aí. Mas vocês vão ver que conhecendo isso, e fez e abandonou sua casa ou abandonou seu lar, diz: deve ficar só ou sozinha. Mas vamos deixar que o profeta nos fale. Mas notem, não disse nada do varão, vê? Não podemos fazer que a palavra minta.
Desde o princípio, a lei do sexo pela poligamia. Agora a palavra de Deus corre fiel com a natureza de Deus e corre em continuidade. Salomão podia se casar com qualquer mulher que não estivesse casada. Ele podia se casar com quem ele quisesse. Porque ele era o quê? Um rei. Que foi uma das coisas que o irmão William Branham nos omitiu? Não mentiu, as leis de um rei. As leis de um rei e de um sacerdote não eram a mesma, por isso que Davi, você encontrou casos muito diferentes sobre isso. E eu não coloco para explicar, porque se eu explicasse como pastor, o que causaria era que alguém poderia ser uma interpretação disso. Mas veja o que está explicando o irmão Branham. Salomão podia se casar com qualquer mulher que não estivesse casada. Ele podia se casar com o que ele quisesse. Um sacerdote podia casar-se somente com uma mulher virgem. Tremendo, não é? Um sacerdote podia se casar somente com uma mulher virgem. E isto da virgindade temos que explicá-lo também. Porque hoje em dia Deus, a mulher que busca espiritualmente, deve ser virgem espiritualmente. Mas vamos também que há sacerdote que corria para a lei de virgindade literal. Veja como está. Salomão podia se casar com qualquer mulher que não estivesse casada. Ele podia se casar com quem ele quisesse. Um sacerdote podia casar-se somente com uma mulher virgem. Salomão, como Davi, do qual se casou com, como se chamava? Abigail. Havia um homem insensato e ele tinha uma esposa muito formosa. Mas depois ele morreu. Então Abigail se casou com Davi. Ele era rei, não era sacerdote, veio? Assim que ele se casou. Mas um sacerdote não podia fazer isso, porquanto estaria tocando ou tomando esposa que já havia sido esposa de outro homem. E isso aí nos mostra a virgindade da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A virgindade de quem? Da Igreja do Senhor Jesus Cristo, pois que quem nos fala? Espiritualmente falando, que é igual ou mais importante que a literal. Seguimos. Nenhum ministro pode se casar com uma viúva, sabem disso? Nenhum ministro pode se casar com uma viúva, sabiam disso? O querem ler? Está em Levítico 21:7 e em Ezequiel 44:22. Estas são as citações que ele tinha ali nos dá, as que ele podia nos dar. Outro as omitiu. Aí mostra que o sacerdote não deve casar-se com nenhuma mulher que havia sido tocada por homem. Este é tipo da noiva virgem de Jesus Cristo, colocado que eles manejavam o fogo de Deus, os sacerdotes, os filhos de Arão. Muito bem, agora passemos para o ano 1977 para ver o que nos diz William Souto Santiago, disto que o irmão Branham ensinou, e ele, como pastor e profeta da pedra angular, pois vai nos dizer como se ajeita e como fica isso enquanto chegamos em nossa transformação. 1977. E se alguém pode dizer não, que essas mensagens não valem, vocês saibam que o que não vale é quem está dizendo isso. 1977. Bom, disse o irmão William Souto. Bom, então encontramos que o problema do divórcio e casamento é... Então, pois, se divorciam e depois querem voltar-se a casar. Porque isso é o que querem. Quando se divorciam, o que é o que querem? Voltar-se a casar. Querem buscar outra companheira. O que acontece? Buscam outra companheira. E quando a buscam, o mesmo problema. E conforme a palavra, encontramos que o quarto Elias nos disse, por mandato de Deus, com D, com maiúsculo, por mandato de Deus, por D maiúsculo, ou por permissão de Deus, nos casos que já haviam cometido esse erro de haver se divorciado e haver se casado,
de novo, ele disse: estão absorvidos, mas não façam mais. Não cometam esse pecado novamente. É um pecado diante de Deus fazer isso. O que é um pecado? Divorciar e voltar-se a casar, havendo conhecido a verdade. Os que podem ser absorvidos é os que não conheciam isso, ou que tiveram, tem ministro que os tem enganado. Mas no caso de nós, que vocês já sempre têm conhecido esta mensagem, e baixo a solução, você voltar-se a casar e voltar-se a separar, e agora está buscando de novo que se lhes absorva? Não sei se está me escutando e se estão me olhando. Você não pode dizer: o meu ministro me enganou. Sigamos. Estão absorvidos, mas não façam mais, não cometam esse pecado novamente. É um pecado diante de Deus fazer isso. Portanto, não cometa mais. Melhor é então ajeitar as coisas e não divorciar-se, verdade? Bom, então isso é um pecado. Disse: não façam mais. O irmão William está baseando-se no que o irmão Branham ajeitou e sob esta mensagem está fazendo o mesmo. Não façam mais. Se algum o faz, ele diz: tenha Deus misericórdia dele. Por quê? Porque já absorveu a tudo o que ele havia feito. Deus já se meteu nele e já perdoou todo mundo. Todos de seu pecado. Dos que haviam feito 2 ou 3 vezes. Agora, se vocês buscam o problema, vejam a ver como faz para que Deus tenha misericórdia de você. Porque já os casos que já estavam, ficaram absorvidos. A pergunta é, será que o povo está entendendo? Eu não creio que todos os que escutam os trovões tenham que se preocupar. Mas os que escutam os trovões por parte de nós, quero que vocês saibam que por quê e sabem que não, porque sabem que não e quando são absorvidos. Mas tem muita gente que está escutando que necessita que essa palavra do irmão William ainda seja explicada para ficar absorvidos deste pecado. Porque não tem feito, se não tem feito, nunca tiveram feito, porque nunca tiveram um ministro que lhe aplicou com o sangue. O que essas pessoas têm que estar aí pendentes aí nesta semana? Com este livro, mas têm que estar preparados para poder ser absorvidos. Se seu marido não é chamado, deixe em casa e acompanha. Vem à igreja, vai na igreja e conversa com você. Mas o que importa a você é que você saiba que você pode ficar absorvido, absorvida. E aí sim, daí em diante, não voltar a fazer. Vamos seguir olhando o profeta William Soto. Outra vez, porque estamos na parte negrita marcadas aqui, por amarelo. Porque os casos em que já estavam, já ficaram absorvidos, o que eu faça daí para diante, escuta aqui, William Soto, o que eu faça daí para diante, busque ver como Deus pode ter misericórdia dele, porque é um pecado diante de Deus. Ou seja, que está em quê? Em pecado. Bom, se houvessem desde o princípio buscado ao Senhor, neste caso, para que Deus provesse a você a que era correta, não teria tido tanto problema, não é verdade? Mas o seu problema lhe será resolvido lá quando estejamos ao lado de lá. Ou seja, tem que ficar como está. E seu problema lhe será o quê? Resolvido aonde? Do lado de lá. Quer dizer, no milênio, depois da grande tribulação,
Quando estabelecemos o reino milenial, estejamos transformados se por alguma razão, você não tem a mulher que era correta, a mulher não tem um homem que é correto e for fiel e se sujeitou a essa palavra, lá vai ter a mulher que é correta ou o homem que é correto. Mas o William Soto disse, mas você pense positivo e pense que a mulher que tem é a mulher que terá no milênio. Eu estou dizendo o que disse o profeta. Passemos para a página 27, por favor. Encontramos, página 27, segundo parágrafo. Encontramos então que por permissão também de Deus, Deus lhes permitiu seguir vivendo com a companheira que estivesse vivendo aos irmãos. E isso somente é para os irmãos. Escutem bem. Não vá você agora ir lá fora e dizer para o seu amigo, seu papai ou mamãe ou vizinho que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isto é somente para os irmãos, para os escolhidos. Não é para a fátua. Não é para a fátua. Para os escolhidos. O resto do mundo, escutem bem, ao resto do mundo lhes segue contando como o quê? Como fazê-lo? Então, muito cuidado com isso. Passamos, você fique quietinho, não pense mal. E se coloque a imaginar coisas. Você tem que ir para a palavra, você sabe que é um escolhido e o escolhido fica com a palavra. Divórcio e casamento de William Branham, 1965. Recordem que estamos olhando o caso. Agora vocês creem que isso é a verdade? Ou seja, porque Deus chamou o irmão Branham para que revele os problemas ao povo. E eu pergunto agora a todos vocês que estão escutando, vocês creem que isso foi verdade? Claro. A coluna de fogo, o anjo do pacto, se meteu no irmão Branham e Deus lhe deu autoridade para que absorvesse os casos, para que os ajeitasse, para que os deixasse bem ajeitados. Agora vocês creem que isso é verdade, creem que procede de Deus e pela vindicação de sua mensagem, sua nuvem, o qual me trouxe até aqui, Deus não tivesse nesta montanha, não me permitir fazer o mesmo, permitir que vocês sigam como estão e que jamais voltem a fazê-lo, senão que cada um com sua esposa e viva em paz, siga cada um com a sua esposa e viva em paz, porque agora já é demasiado tarde, a vinda do Senhor está à mão. Não temos tempo para separar todas estas coisas, não se atrevam vocês jamais a fazê-lo de novo. Eu estou falando unicamente à minha congregação. Isso não é para a congregação do mundo, isso é para os filhos de Deus, para os escolhidos. O anjo do pacto ressalta que isso é só para os que vivem na mensagem do irmão Branham e a mensagem do irmão William Soto. Se é o ministro do William Soto, não deve ocultar isso das pessoas. Mas se você é casado, e Deus me deu testemunho disto lá na montanha, que eu poderia dizer isto, é uma revelação sobrenatural pela razão da abertura dos 7 selos. Que bárbaro, irmão. E isto é uma interrogativa na palavra de Deus. Veja como diz o anjo do pacto. Permite-lhes que sigam e entrem assim como estão e que não pequem mais. Outra vez. Permite-lhes que sigam e entrem assim como estão e que não pequem mais. Assim não foi no princípio, correto? Não foi assim, não será assim no fim, mas com as condições modernas, como servo de Deus, eu não disse que sou profeta, mas creio que se eu não sou enviado nesta capacidade, então estou preparando o terreno para que quando ele venha. Assim que com as condições modernas, eu lhes mando, veja como ele ajeita o problema, eu lhes mando que voltem para o seu lar com sua esposa agora mesmo. Se você está contente com ela, viva com ela. Crie seus filhos no temor de Deus.
Mas Deus tenha misericórdia de você se alguma vez o voltar a fazer. Instrua seus filhos para que nunca façam tais coisas, criem-los no temor de Deus. E agora que estão como estão, prossigamos nesta hora tão avançada em que estamos vivendo e prossigamos para a meta do supremo chamamento de Cristo, onde todas as coisas são possíveis. Quer dizer que Deus no irmão Branham encontrou a igreja nenhuma condição mal. E muitos, quando lêem essa mensagem de casamento e divórcio, vejam que pensaram: aqui está a mensagem original de casamento e divórcio. E veja o que diz o irmão Branham. Aqui não vou me deter porque estamos numa congregação. Estou lendo na página 43 de casamento e divórcio. Aqui vamos ter porque estamos numa congregação mista. Me reunirei com os varões e falaremos mais sobre isso. Vem? Com os varões. É bíblico isso. E falaremos mais sobre isso porque não pode falar com eles mais abertamente. Aqui em minhas mãos tenho todos os recortes e as coisas que eu lhes ia apresentar nesta manhã. Pensava em tomar todo o dia completo, mas ao dizer isso, vou terminar. Isto é somente para minha igreja. Veja o que diz o anjo do pacto. Isto é somente para minha igreja. Não minha igreja, senão melhormente o rebanho que me crê em mim e me segue. Isso é para eles. Você não vai aplicar isso para ninguém mais. Outro dia, sabendo que quando ele disse algo, tem que ser assim, diz o Senhor. Eu tinha as escrituras, assim como ele me revelou, mas disse: Senhor, Deus, o que eu posso dizer eu para esta congregação? Haverão muitas separações. Haverão homens sentados no balcão, no jardim, em todas as partes, pensando: eu devo deixar. E mulheres pensando: devo deixar a minha esposa. O que eu devo fazer? Eu lhe disse: Senhor, o que eu posso fazer eu? O profeta? Eu prego isso e as pessoas ouvem isso e dizem: então eu estou metendo todos em problemas porque eu já me casei uma vez, segunda vez, e outros terceira vez, e outros já estão fazendo flexões para a quarta. E vejam o que diz aqui, vejam o que diz aqui o anjo do pacto com o irmão Branham. Então ele me disse: sobe até a montanha e eu vou falar. E se ele subiu a montanha e literalmente baixou a coluna de fogo, o mesmo que falou com Moisés, o mesmo que falou com Paulo, o mesmo que falou com os profetas, a coluna de fogo baixou e cara a cara falou, irmão Branham. Ele disse: bom, ele deu permissão para Moisés para ajeitar isso no Antigo Testamento e desse carta de divórcio. Por isso, ele, através de Moisés, ele permitiu fazê-lo. Deu permissão para Paulo também de absorvê-los. Agora, abençoe a tua igreja, ajeita, quer dizer, a igreja brahmita, porque saímos das denominações e vínhamos numa condição pagã. E que vínhamos a mensagem do reino. Então disse o anjo do pacto: então vá onde eles. E diga que assim como dei permissão para Moisés, dei permissão a Paulo, agora eu te dou permissão a ti para que vá e os perdoes e os absorvam disso. E fiquem livres como se nunca tivesse feito. Isso sim, mas não volte a cometer, a fazer. Isso sim, aí não vá continuar, voltar a fazer. O que aconteceu? Neste tempo entre o irmão Branham e a pedra angular, muitos que ouviram a mensagem saíram dizendo a homens e mulheres que podiam se casar novamente com qualquer um, que podiam voltar a casar. Qualquer problema, volta a se casar, que aqui nós não temos nenhum problema. Pois quem está lendo aqui, quem está falando é o William Soto Santiago, e o William Soto Santiago não disse isso. O que quer dizer é que estamos diante de um grupinho. Nós não estamos o grupinho bem. Então nós estamos diante de um grupo muito grande de falsos ungidos. E que estão colocando muitas coisas que o profeta não disse. E tranquilamente diz: não, casa com uma, casa com a outra. Tem casos especiais. Mas isso é quem fala, é o profeta. Então,
Deus, o anjo do pacto, lhe dá permissão, irmão Branham, que absorva o povo. A pergunta é, você quer ser absorvido? Você quer ser absorvido? E todavia, ao escutarem o amor de Deus, e todavia ainda está buscando querer te separar? Separar da casa? Essa é a pergunta. Quer ir todavia? Se é um crente genuíno. Porque Davi era um crente genuíno. Isso é para os escolhidos, não é para as fátuas. O irmão William explicou nesta manhã o mistério das fátuas tranquilamente. Vamos então, já que vimos essa parte e sabemos que agora já a absorção tem pelo anjo do pacto para quem é e para os que não sabiam. E eu vi isso para que você veja onde é que está a solução. E a absorção e o sangue vai redimir esse pecado e você pode ficar como Deus te encontrou agora através dos trovões, porque você não conhecia a verdade. Fiquem, quem é o que já conheceu e fez? Tem que ter muita seriedade. Vamos seguir adiante, mas todavia não concluímos. Somente os irmãos vão me advertir quando o profeta de Deus estiver na hora de entrar. Passemos então para a página 28 do livro Casamento e Divórcio, ao final. Mensagem de William Soto Santiago, 2009. O homem que recebeu as chaves do reino de Davi. Aí no Brasil. Domingo 8 de novembro de 2009, Brasil. Diz William Soto Santiago, o profeta de Deus, assim. E agora, para que Deus fale de um novo pacto e diga que o povo havia invalidado o pacto, e agora para um novo pacto, está nos falando de uma nova boda, porque não pode haver um novo pacto matrimonial se o primeiro não foi rompido. Estão conseguindo seguir? Porque não pode haver um novo pacto matrimonial se o primeiro não foi rompido. Um novo pacto com a casa de Israel, ou seja, com as 10 tribos do norte, com o reino do norte e com a casa de Judá. Isso é o que diz Jeremias capítulo 31, versículo 31. Vamos ver capítulo 31 em diante. Versículo 31 em diante. Diz: Eis aqui que vem dias, diz o Senhor, os quais farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como o pacto que fez com seus pais no dia em que tomei sua mão para tirá-los da terra do Egito, porque eles invalidaram meu pacto, porque fui como um marido para eles, diz Jeová. Ou seja, que eles invalidaram esse pacto e houve um divórcio, tanto com a casa de Israel como com a casa de Judá. E vejam o que diz nosso profeta. Aqui se apresenta como quem? Como um marido. A casa de Judá, a casa de quê? De Israel. Ou seja, que ele se apresenta aqui, se apresenta como um marido, como um esposo para a casa de Judá e a casa de Israel, para os dois reinos. Ou seja, que o Marion é para os dois reinos. Aqui está. Aqui se apresenta como um marido, como um esposo para a casa de Judá e a casa de Israel, para os dois reinos. E agora foi invalidado o primeiro pacto. Deus lhe deu carta de repúdio, de divórcio. Estão divorciados de Deus. Mas Deus, em lugar de buscar outra, faz um novo pacto e vai se casar com quem? Com a mesma. Deus lhe deu carta de divórcio, mas agora ele prometeu fazer um novo pacto, casar-se novamente, para que o entendamos bem claro. Por isso é que agora, quando vem sua segunda vinda, traz o nome de esposo também.
porque vai se casar de novo. O divórcio foi, eles invalidaram o pacto, então tem que ter um novo pacto, e o novo pacto então vem como esposo para os dois reinos, a casa de Judá e a casa de Israel, e então ele vem como esposo, como marido, e lhes traz um novo pacto. Veja como está aqui. Mas agora ele prometeu fazer um novo pacto, casar-se de novo, para que entendamos mais claro. É um pacto de união entre Deus e seu povo. Disso nos fala Oséias capítulo 2, versículo 19. E te desposarei comigo para sempre. Te desposarei comigo em justiça, juízo, benignidade e misericórdia, e te desposarei comigo com fidelidade. Em fidelidade conhecerás a Jeová. Muito bem. Nesta parte ficamos, porque o profeta já está em